Saudação rubro-negra, galera! Bem-vindo ao canal Gama Flamenguista. Meu nome é Sérgio Gama e hoje nós vamos estar conferindo, um recorte do programa ESPN Brasil e o Mauro falando aí o porquê ainda da não assinatura do contrato do Felipe Luiz. Beleza? O link do vídeo vai estar na descrição aqui, tá ok? Se vocês puderem, dá um pular, confira o canal do pessoal. Vamos estar conferindo aí. José Botto, de férias em Portugal, resolveu dar uma entrevista para o canal 11 local e disse: acho que o rubro-negro não vai curtir. Falou o seguinte: foi perfeito, ganhar a Libertadores e ganhar o Campeonato Brasileiro é algo que não é normal, só aconteceu 2 ou 3 vezes. Imagina-se a voltar um dia ao futebol português? Acho que mais um ano no Brasil e depois pensar em regressar a Portugal ou pelo menos à Europa num projeto que me agrada. Rafael Marques, vou começar com você, vou jogar bomba no teu colo. Mais um aninho no Brasil, depois eu quero voltar para a Europa. Precisava falar, lembrando que, coisa de 10 dias atrás, talvez até um pouco menos, uma semana atrás, ele deu uma declaração a respeito do Felipe Luiz, onde vislumbrava um futuro nem tão distante assim do Felipe no futebol europeu, que também essa declaração não foi das mais bem aceitas por aqui. Essa de agora também não será. Desconfio que não será. Não será. Não será. Em breve não será. Mas o futebol é a sua característica inviolável de criar mitos. Não é? Plihal, Zé Elias, Birner e fãs de esporte, né? José Botto, que até metade do ano de 25 estava sendo severamente criticado no clube, inclusive pelo próprio presidente, o BAP, porque ele tinha dinheiro para contratar, mas não fazia investimentos pesados dentro do mercado em âmbito global. Precisou tomar uma chacoalhada quando quase trouxe um atacante da segunda divisão do futebol inglês, para aí sim começar a acordar e buscar reforços compatíveis com os anseios, as expectativas, os desejos do Flamengo. Deu certo, o Flamengo campeão brasileiro, campeão da Libertadores, por uma disputa de pênaltis não foi campeão mundial. E aí, claro, como todo mundo dentro do clube fica gigante. Atinge um tamanho além do normal por conta do resultado esportivo. E ele é José Botto, não é, Plihal? Não é José Bobo. De bobo ele não tem nem a cara. Obviamente que ele está se valorizando, obviamente que ele está jogando para a galera, obviamente que ele está dizendo que, olha, de repente eu fico só mais um ano e volto para cá ano que vem, porque sabe como é que é, né? O futebol brasileiro é difícil ficar muito tempo. Já está se colocando numa condição de valorização. Ele fala isso externamente para impactar internamente. Eu não sei até que ponto, e aí é questão de falta de informação mesmo, o BAP reage positivamente a esse tipo de comportamento. Dirigentes antigos do futebol brasileiro não suportariam ouvir uma declaração dessa de um profissional empregado. O Botto é o diretor executivo de futebol do Flamengo. Ele tem contrato com o clube, ele é funcionário do clube. E ele dizer isso, vai ficar mais um ano, depois de eu voltar, é o tipo da situação que numa entre-safra de temporada, numa mudança de um ano para o outro, certamente causa algum impacto. Ou o BAP vai ignorar, ou vai chamar as falas. E seria o caso. No lugar do BAP, eu faria isso. Vem cá, campeão. Estou contando com você aqui para poder tocar o trabalho. Temos um orçamento de 2 bi para poder contratar jogadores de altíssimo nível. O Flamengo busca, no mínimo, manter em 26 o que já fez em 25. E você está falando em sair no final do ano? Nem renovado com o Felipe Luiz nós estamos ainda. Eu acho que esse tipo de declaração ela é inoportuna. Embora o Botto não jogue. E a gente precisa entender também que isso é necessário ser dito, viu, Plihal? Zé Elias, como é que você acha que o BAP reagiu ao saber dessa declaração do José Botto lá em Portugal? Não, eu acho que vai chamar numa salinha, aquela conversa, você falou que vai sair daqui a um ano, são seus planos, o que vai fazer. E eu acho que no meio do ano o BAP já vai conversar, já vai tendo uma segunda opção até o final do ano. Porque tudo é resultado, Plihal. Ele falou isso porque o Flamengo ganhou. Se o Flamengo não tivesse ganho, ou se tivesse feito apenas um bom trabalho, provavelmente não estaria falando isso e a gente não saberia nem se ele estaria no Flamengo agora, porque também teve uns deslizes, conversa com jornalistas, uma série de coisas, Pedro. Um monte de coisas aí que ele também errou ao longo do ano. Mas eu acho que o BAP como presidente, e eu gosto do BAP no sentido da forma como ele é
direto em determinadas situações, provavelmente vai chamar, vai assim, ó, vamos sentar, conversar, qual que é a sua intenção? É um ano mesmo? Você tem que trabalhar aqui, você quer renovar no meio do ano, a gente senta e conversa. Como é que funciona? Porque você tem que me avisar, porque o trabalho aqui é de longo prazo. Eu acho que vai fazer um planejamento com ele. É natural. Agora, os torcedores precisam entender que é uma pessoa... Em rede social já estava assim, pode ir embora. Mas é o seguinte, ô Tá Plirra, fazendo plano de ir embora, vai embora já. Plirra, mas é o seguinte, eu não tô aqui defendendo ele, mas é uma cultura diferente da nossa. É uma cultura totalmente diferente da nossa. As pessoas, muitas vezes, aqui, elas não entendem, mas os portugueses, as pessoas, os europeus que vêm aqui jogar no Brasil, vêm jogar aqui no Brasil, eles pensam de forma diferente. Eles ficam maravilhados com tudo aquilo que acontece aqui, mas na hora de tomar a decisão, os caras são frios. Eles não se deixam levar pelos momentos de, torcida ou isso. Eu sou profissional. Você está me pagando, eu sou profissional. Tenho um contrato até 2 anos. A pergunta da mulher foi assim, não, eu vou trabalhar mais 1 ano e quem sabe eu posso voltar para Portugal. Eu, particularmente, não vejo nada demais. Não vejo nada demais, porque ele tem 2... Mas talvez não precisasse falar, né? Não, mas aí entra no que o Rafa falou, de bobo ele não tem nada, ele vai se valorizar. Ele está vendendo o peixe dele, Plirra. Ele está anunciando aí pro BAP, daqui 1 ano eu quero ir embora. E o BAP tem o direito de cobrar, então daqui 1 ano você vai fazer o trabalho direito, senão daqui 6 meses eu te mando embora. Vai depender tudo dessa conversa que provavelmente o BAP deve fazer com ele. Lá embaixo, Vitor Birner prometeu, vou polemizar quando falar a respeito deste tema. Prometi? O homem tem nas mãos... Escutei. Você esqueceu? Já esqueceu? Não, vou só ter uma opinião, não sei se é polêmica. O Vini também está esperando aqui. O homem tem nas mãos o maior orçamento do continente para brincar de reforçar um time já fortíssimo. Nem isso satisfaz, Vitor Birner? Ele fez o seguinte, ele está jogando pôquer, abriu o asa, ele mostrou, a carta fechada ele não sabe qual é. E ele está apostando sem ver essa carta. Essa carta fechada está na mão do dirigente do Flamengo. Ele escolhe agora, porque ele oferece ao profissional essa condição de investimento, de trabalho com estabilidade, de ter o melhor elenco do país, de continuar ganhando campeonatos, de se valorizar, o que ele não vai ter em nenhum dos principais clubes grandes da Europa. O Real Madrid não vai contratá-lo, o Barcelona não vai contratá-lo, ele não vai ser contratado pelo United, mesmo nessa fase, pelo Liverpool. Aliás, ele jamais trabalhou em clubes deste porte. Isso. Só um detalhezinho. Os torcedores só não podem confundir o Boto com o jogador. O Boto é apenas um diretor. Se fosse um jogador, aí eu acho que um peso seria muito maior. Mas o diretor executivo não tem mas peso o diretor grande? executivo não é ele que vai... Ele não entra no campo e decide. Quer ver uma coisa Nesse contra o momento, Boto? ainda sem renovar com o Felipe Luiz. Isso é não importante, viu, Zé? É. Desculpe só te interromper em Vai lá, relação vai. a isso, porque é o seguinte, nesse momento em que o Flamengo não tem a situação do Felipe Luiz equacionada, esqueça a questão dos reforços, tá? O Flamengo vai no mercado, a gente tem falado sobre isso aí, até ontem debatemos muito sobre isso. O Pedro Ivo Almeida tem até algumas informações a respeito, o Pedro Torre também. O Flamengo está atrás de um goleiro, de um zagueiro, de um atacante, talvez um reserva para o Arrascaeta, porque o Carrascal veio com essa função, mas acabou durante a temporada se escalando, né? Se bastando como um titular lá pelo setor esquerdo. Não estamos falando disso, estamos falando do técnico, o cara que comandou o Flamengo num ano em que o Flamengo levantou 7 taças ao longo de uma temporada e que tem uma necessidade de se sentir valorizado internamente. Quem conduz esta renovação de contrato, no caso específico do Felipe Luiz, é o BAP, não é o Boto. Mas o torcedor sabe que o Boto é o cara que comanda o futebol. Então, num momento como esse, em que o Flamengo não tem ainda a assinatura da renovação de contrato com o Felipe Luiz sacramentada, além de ser algo inoportuno, você está gerando um elemento extra para aumentar a insegurança do torcedor em relação ao desfecho de todo o processo do planejamento para o ano que vem. Em outras palavras, não precisava disso, mas eu estou com você, Zé. Não é um jogador, não é para o torcedor chegar e fazer protesto na porta do clube e tudo mais. Ele apenas é o cara que toca o departamento. Mas 5 dias atrás a gente debateu aqui sobre a provável ida do Vitão, zagueiro do Internacional, para o Cruzeiro. Acontece que o Flamengo, que já tinha sinalizado interesse lá atrás, voltou com tudo. A informação da casa aqui da ESPN é que realmente renegocia a ida do Vitão lá para a Gávea, mas tem gente como o Vene Casagrande, que acerta bastante, que já está cravando o Vitão
no Flamengo. É aquela coisa que você disse agora há pouquinho. Na dividida, Birner, o cara vai para Flamengo ou Palmeiras. A única diferença é que no Cruzeiro ele tem mais chance de ser titular do que no Flamengo. Mas na dividida, quando ele pensa em instituição, estabilidade, em ganhar campeonatos, ele escolhe o Flamengo, aí depende dele e do O empresário. Fabrício Bruno escolheu o Cruzeiro, tanto que trocou o Flamengo pelo Cruzeiro. Eu ia perguntar assim, se também não é uma sinalização que um dos zagueiros poderá sair. No caso do Léo Ortiz, porque o Léo Ortiz vem, né, todas as janelas de mercado vêm com sondagens. Time da Juventus, time da Itália, time da Premier Mas League. tirar o Flamengo é caro, você sabe. Né? Sim, não, mas é caro. Tô falando, mas para quem que é caro? Depende. Sim. Depende para quem é caro. Time da Premier League? O nosso Bruno Andrade chegou a dizer, hoje, acho, inclusive no Fala Fonte, que a preferência inicial do Vitão era o Cruzeiro, talvez justamente por isso, por jogar. Ele conversou com o novo técnico do Cruzeiro, o Tite, que meio que lhe prometeu a titularidade. Então, vamos aguardar um pouquinho para ver qual vai ser a escolha. A proposta do Internacional é a dívida do Thiago Maia abatida, mais valor 6 milhões de euros, que é mais ou menos o que o Cruzeiro também ofereceu, né? 6 milhões mais 2 jogadores, um em definitivo, outro por empréstimo. Então, pessoal, a situação. Não houve acordo ainda, a questão financeira está pegando, avançar em outros aspectos, né? Questão de multa rescisória, duração de contrato até 2027, mais 2 anos. O acordo ainda não aconteceu. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, e a diretoria em geral, não gostou nada quando o Jorge Mendes, o empresário, entrou nessa negociação. Vamos recapitular. O Flamengo faz uma proposta de renovação ao Felipe Luiz no dia 10 de abril. Dia seguinte, a derrota para o Central Córdoba no Maracanã. O Felipe Luiz não quis acertar naquele momento, tudo, deixa para mais adiante. E fontes do Flamengo nos revelaram que em 5 outras ocasiões o Flamengo procurou o técnico para chegar a um acordo. Em dado momento, o Jorge Mendes, que foi agente do Felipe no passado, quando jogador, assume novamente a carreira do agora técnico. Claro, uma nítida tentativa do Felipe Luiz de também ter trânsito no mercado europeu, já que ele assumidamente sonha em voltar à Europa agora como técnico. O Flamengo não gostou. Por quê? Sabia, obviamente, que com a entrada de um empresário influente como ele, a tendência era a negociação ficar mais complicada. E tem comissão do empresário também, quem é que paga, como é que faz, né? Enfim. E de fato, né, essa reação que os dirigentes tiveram lá atrás, não gostando da entrada do Jorge Mendes no circuito, absolutamente pertinente. Por quê? Ficou mais difícil a negociação, claro que ficou mais difícil. E os dois lados jogando duro, uma determinação do presidente do Flamengo, já foi dada lá atrás, internamente, que é o Flamengo não vai ser refém, ou seja, se não tiver acordo, não precisamos, dependemos, vai atrás de outro técnico. Eu repito, há 6 dias eu trouxe aqui a informação, aqui no meu blog, que o Flamengo já trabalhava com planos B e C. Isso foi no dia 20. Hoje gravamos esse vídeo no dia 26. Tudo isso pode acabar de uma hora para outra, amanhã ou depois, ou hoje ainda, os caras conversam, um cede um pouquinho para lá, para cá e chega num acordo, pode acontecer. Mas a negociação realmente ficou mais complicada do que se imaginava. Houve momentos em que pareciam mais próximos de um acordo, tanto que o Flamengo colocou como meta anunciar a renovação ou não, no caso, quem seria o técnico, né, para 2026, até o Natal. E o Natal já passou. Né? Ontem foi dia 25, hoje é dia 26, ou seja, já passou o Natal, no dia 25 de dezembro. E o Flamengo ainda não anunciou a renovação do Felipe Luiz. Vejamos o que vai acontecer, a situação é delicada. Nomes começam a ser vazados na imprensa, como Arthur Jorge e tal, numa clara estratégia de gente do Flamengo para tentar preparar a torcida para um eventual não acerto com o Felipe Luiz, temos outros nomes e tudo mais, e também para pressionar o técnico. Claramente isso aí é uma estratégia de pressão em cima do técnico. Vejamos, né, o Felipe não tem, até esse momento, nenhuma proposta, que saibamos, né, do futebol europeu, sonha ir para lá, tem tempo de ser só 40 anos, mas é uma negociação bem complicada. E fica aqui o registro, né? Até agora, esse é o maior desafio para o José Boto, que está lá dando várias entrevistas lá na Europa, em Portugal, dando entrevista para a mídia espanhola. Vejamos se ele vai ter a capacidade, porque, cara, isso é trabalho dele. Ter capacidade de convencer o técnico, ter poder de persuasão para mostrar para ele que é interessante ficar no Flamengo. Mas, quando o próprio dirigente vai até a imprensa portuguesa, como na entrevista ao Canal 11, e fala que só quer ficar aqui mais um ano no Brasil, depois quer voltar para a Europa,
Se ele mesmo não quer ficar mais do que um ano, convenhamos, né? Porque como ele vai convencer o Felipe de que tem que ficar no Flamengo pelo menos 2 anos e tudo mais? Ah, mas o Felipe não é brasileiro, ele é português. O Felipe é um brasileiro que fez a sua carreira toda praticamente na Europa. Então você vê como certas declarações não fazem sentido e de repente podem até atrapalhar a própria negociação. Enfim, é o desafio do Zé Boto, conseguir encaixar o Felipe Luiz dentro do limite que o BAP e o financeiro do Flamengo, o Departamento de Finanças, colocaram para ele. Complexo, né? Bem complexo. Vamos aguardar para ver o que acontece. E aí, galera, vocês que quiserem adquirir copos que nem esse aqui, ó, Flamengo, tá vendo, ó, bem detalhado. Deixa mais próximo aí. O link vai estar na descrição e no comentário fixado, tá ok? Gostaram do vídeo? Se gostaram aí, galera, para me dar uma moral, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, me dê essa ajuda aí de coração. Vamos tentar chegar aí e bater a 2.000 inscritos, né? Falta um tanto bom aí, mas com o apoio de vocês e com a ajuda de vocês, eu sei que a gente consegue. Com o apoio de vocês nós vamos conseguir. E tamo junto aí, fiquem todos com Deus, até a próxima.